Tudo começa com um sonho. E fazer parte do PGM é justamente isso. Fazer intercâmbio não é só glamour. É enxergar um mundo diferente à sua volta e voltar para sua terra fazendo ainda melhor. No nosso caso, é o Pernambuco, que fica em nada mais e nada menos que no nosso país do futebol, o Brasil. Eu sou país do futebol, ligou até gringo sambo, tocou Neymar, Eu e minha parceira de projeto somos de lugares bem diferentes. Ela é da Agrestina e eu sou natural de Palmares, porém eu moro em Caruaru. Chegamos um pouco antes dos Estados Unidos se tornar o epicentro do Covid-19. Frequentamos a escola e vivenciamos um pouco do que é estudar em uma escola americana. Eu vim do Adélia Leal Ferreira para estudar no Sunshine Christian High School em Oregon. E ela da EREM Professor José Constantino para estudar em Redwood Christian School na Califórnia. E logo de cara, uma coisa na minha escola chamou minha atenção: o uso da língua de sinais. E foi aí que eu pensei, essa escola seria legal para um intercambista surdo. Mas espera, eu nunca vi um intercambista surdo. We have a school project about our exchange. So we choose ASL to speak about. How much is important ASL to the students' grade? Okay, so at our school, we offer Spanish and ASL as if they are going to university. Oregon requires that you have at least 2 years in a second language for university entrance. What percentage of students do you think that know or are interested about ASL? But I don't know right now what that percentage would be. I mean, initially I want to say 50-50, but I don't know that for sure. Over the last few years, the percentage of students who enroll in ASL courses for their second language requirement has increased. What about not many people don't search for ASL exchange? Do you think that this happened because the people don't have this information? It's probably, well, yes, because they don't have the information, but probably a greater barrier is that there are not many schools who can provide ASL support to students who are not hearing students. So I think it's probably the bigger barrier to that is the lack of ability of the schools to support those students. It's an interesting question. I've actually never thought of it. Thank you for bringing that up. I want to do a question. I think it's not about school, but I think you know about the process of host families. And I want to know if you know about if some host families know this language to receive some students, if it is common or not. It's not common. You know, Mrs. Villers teaches the ASL courses at our school, and they're also a host family. So I would assume that they could have the capacity to host a student who is not hearing. Because in our program, we don't have any information about deaf students that they can do this exchange. But we think that it's possible, but we don't have information about this. Mm-hmm. And so I think it's sad because I knew some people that they were deaf and they were in the same place than me to study. And I think like they probably saw the program and said, it's not for me, because I think they don't accept me, maybe. And so when I was in Sunshine Christian,
I saw that many people know ESL. Right. Like at chapel, I did record a video that many people were doing this. So like I started to thinking about inclusion of deaf people. In my case, exchange. Here in Brazil is not common, like the people know our signal language. So I think it's sad because when I was there, I saw that many American students know the sign language. So I wonder, because I agree with you, there are a lot of students. So then would there be a way to have the deaf student from abroad, have a schedule where they have students who know sign who could interpret for them in class? That would not be impossible. And it would be helpful for the student from abroad, and also helpful for the student who is interpreting for them, because it would give them much practice. Interesting thoughts, Judah. I think it's a hard thing to do, but I think it's not impossible. I really think that people want to do that kind of thing, but they think that they can't. Right. Yeah. So let's figure out a way so that it can happen. I wonder if it happens anywhere in the world. I don't know. Maybe we could be the first. Eu queria saber se você conhece o PGM, o Programa Ganha o Mundo. Eu trabalhei 3 anos no Vicente Monteiro e lá teve alunos que conseguiram, foram para o Canadá. Abre portas, né, oportunidade para os jovens que estão no ensino médio, faz um intercâmbio lá, é da língua, né? Aprende o inglês lá e volta. Queria perguntar qual a importância de Libras na sociedade. Pergunta boa, muito boa. Veja só, nós vivemos e convivemos com pessoas diferentes e em áreas diferentes da vida da gente, não é isso? Então, a língua de sinais aqui do Brasil se chama Libras. E eu acho o tanto ou mais importante o ensino da Libras do que do inglês. Não menosprezando o inglês, porque o inglês ela deve ser também uma língua universal, né? Porque você vai com o inglês para muitos países. Mas o importante é a pessoa aprender Libras, porque Libras tem no seu país, né? Você vai precisar se comunicar com essas pessoas. Nós convivemos com essas pessoas. E uma pergunta muito importante, que é o nosso tópico do documentário, que é se algum dos seus alunos surdos do ensino médio, eles já se interessaram em fazer PGM, ou já comentaram, já ouviram falar? Não, os que eu conheço, não. Os que trabalham na escola pública, não. Porque, veja, eles são alunos ainda, para complicar mais ainda a vida deles, eles são alunos da zona rural. Então, até 3 anos atrás, eles não tinham noção que poderia existir um grupo grande de surdos aqui na cidade, que eles são capazes de terminar o estudo e fazer uma faculdade, se formar e ter uma profissão. Eles até então não pensavam. Essa chamada, essa atenção deles de ir para fora do país, ele pensa mais em questão de conhecer o lugar, mas na mente deles, eles ainda não têm esse entendimento dessa possibilidade deles irem. E aí hoje, a gente, conversando no grupo, há um ano passado, uma delas, eu não sei qual foi, estava desabafando no grupo a revolta de tentar um intercâmbio e não conseguir. E aí ela disse que estava revoltada porque queriam fazer o intercâmbio, que ela queria fazer um intercâmbio para o Canadá, e ela tentou, ela correu atrás, ela falou que desde o mundo, ela se esforçou, tirou notas altíssimas e não sei o que, mas não conseguiu. Teve que passar, vai ser bem mais complicado, mas eu acredito que deve haver alguma forma, né, para incluir também. É porque, como eu tinha comentado anteriormente também, que o intercâmbio foi uma experiência incrível para mim, incrível mesmo. E eu imagino que deve ter milhões de surdos no Brasil, né,
que devem ter, tem esse 10 sonho também, milhões, mas mais não ou menos. pensaram em realizar, né, por causa da situação. E é isso importante mostrar que quer democratizar essa parte, ia ficar isso incrível, se a gente conseguisse. Nossa ideia veio da parte de que na escola que Duda estudava, nos Estados Unidos, que é em Oregon, a Santia Christian High School tinha aulas de ASL. E a partir dessa analogia, nós pensamos que poderia, caso tivesse alunos com deficiência auditiva, eles já teriam uma escola, não só, deve ter vários nos Estados Unidos, né, para poder fazer o seu intercâmbio e terem as suas experiências. É super relevante o tema de vocês, né? Abordar essa inclusão. O programa Ganha o Mundo, ele já é um programa que visa a inclusão de todas as formas. E já convido vocês, de antemão, onde vocês estiverem, depois, né? Vocês puderem apresentar o trabalho de vocês quando a gente tiver a próxima reunião para embarque. E não sabemos quando, mas eu acho que vai ser muito legal vocês apresentarem, sim, o trabalho de vocês. Então, caprichem bastante. Fazer o gritinho do Ganha o Mundo. Bora. Manda no vídeo, dessa vez vai sair. É pra cima, esse Duda. Vamos lá. Então, vamos fazer de conta que é o nosso embarque, tá certo? Eu vou gritar para vocês. Meninas, atenção, embarque, projeto interdisciplinar. 1, 2, 3. Ganhou! Beijo! Tchau! Muito obrigada. Foi um prazer conhecer, Ana. Obrigada. I was thinking during our discussion, you know how sometimes you're listening to people talk and you're having all these other thoughts too. And I was thinking, what a great privilege for me. I already knew Duda, but to meet you two and to talk about something that has the potential to change someone's life that we don't know yet. And it's a really beautiful thing, and I feel honored to be a part of this discussion. So thank you.